Shalom, amada igreja. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. O salmista já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Você que está em casa, você está sendo convidado a vir, a congregar conosco, a vir à casa do Senhor, render a Ele adoração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 22. Fala do cântico de Davi em ação de graças. Capítulo 22, versículo 1, ele diz: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e força de minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem nos guardado, o Deus que tem pelejado por nós. Eu não sei como você que está em casa, você que está aqui nessa noite conosco, eu não sei como você se encontra, não sei quais são as lutas, quais são as suas dificuldades, mas tenha certeza que você tem um Deus que tudo pode. Amém? Um Deus que te guarda. Confia nele e ele tudo fará, porque tudo tem um propósito debaixo do céu. Amém? Vamos orar, feche meus olhos. Pai, nessa noite nós te rendemos graças, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus forte. Tu és o Deus que não perde batalha. Tu és o Deus que peleja por cada um de nós. O Senhor conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. O Senhor conhece e sonda os nossos pensamentos, os nossos corações. Nesta noite, Pai, eu te peço, vai de encontro a cada um dos teus filhos, aqueles que estão presentes aqui no templo, aqueles que estão em casa, Senhor. Visita a cada um. Que o Senhor possa trabalhar poderosamente na vida de cada um dos seus filhos. Que o Senhor possa levantar aquele que está caído, aquele que está desanimado. Que o Senhor dê a força do Senhor àquele que está cansado, aquele que está cabisbaixo. Ó Deus, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Em ti nós confiamos, meu Senhor. Em ti nós colocamos essa igreja, colocamos em tuas mãos os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas lutas. Seja com cada um de nós, meu Senhor. Abençoa este culto, se faça presente no meio dos louvores, na administração da tua palavra. Sinta-se à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Nós te adoramos.
nos deixa, sempre está conosco em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Aleluia.
João relata aqui sobre o milagre que ele faz com o paralítico do tanque de Betesda. Ele fala aqui que um homem que havia 38 anos estava paralítico e Jesus vai até ele e pergunta o que ele precisa. Ele estava naquele tanque porque aquele tanque tinha uma história de que quem chegasse primeiro, quando a água borbulhasse, seria curado. Uma história, segundo a Bíblia fala, era algo mítico, algo mágico. E ele tenta ali por 38 anos, sem esperança, já fica naquele lugar. E Jesus chega até ele e pergunta o que é que ele quer. Pergunta se ele quer ser curado. E aquele homem, no primeiro instante, ele fala que quer ser curado através da água. Ele fala que quer que Jesus carregue ele. Acha que Jesus chegou com ajuda para carregar ele até a água. Mas Jesus estava perguntando algo muito mais profundo a ele. Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. E não era através da água, era apenas pela fé dele, porque o próprio Jesus estava ali perguntando isso a ele. E a próxima música fala que creio que tu és a cura. Então nós não queremos a cura, nós queremos Jesus, porque Ele é a cura. Nós queremos Jesus porque Ele é a salvação. Nós queremos Jesus porque Ele é a provisão. Então nós não devemos querer as coisas por caminhos, não queremos querer as coisas por atalhos, por outras opções. O próprio Jesus, a sua vida ela será transformada, o seu problema será resolvido por procurar Jesus. É apenas isso que Ele quer que você faça. E aquele homem ele foi curado porque ele teve fé. E ele falou que queria ser curado. Amém? Cura
tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente olha para esse Deus, né? Ele nos deu tudinho. Tudo. Absolutamente tudo. A medicina, se não fossem as coisas que Deus já tinha criado, não teria. Eles precisam das coisas que já existiam há muito tempo atrás. Esse é o nosso Deus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo 35. Vamos ler o verso 20 até o 22. Senhor. Ele ensina muito. E de geração em geração ele pede ensine. Glória a Deus. Vamos lá. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. Digam comigo, congregação. Congregação. Onde nós estamos? Congregação. E diz mais: e assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos vaso. Amém? Amém. O que você, vaso, tem para oferecer ao Senhor? O que tem aí dentro para oferecer ao Senhor? Ouro. Nós somos essa pedra lapidada pelas mãos do Senhor. Amém? Para aqueles que creem, para aqueles que querem, para aqueles que deixam, para aqueles que permitem. Porque eu lembro muito bem, antes de eu ser cristã, quando eu sonhei, ele me estendia a mão, ele disse bem assim: se quiseres. Ele não me obrigou, não. Ele disse: se quiseres, pega na minha mão, te tirarei daí e te salvarei. Porque eu vivi em cima do mundo. Eu não sabia se queria com o plano, se queria ler a Bíblia. Vamos lá. E aqui a gente termina a leitura da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa: os nossos dízimos é para manter a obra do Senhor. Aqui é a nossa segunda casa, amém? Eu não quero chegar na minha casa e saber que a luz foi cortada porque eu não paguei a conta. Assim também na congregação. Precisamos pensar bem, né? E eu tenho orado ao Senhor, muitas vezes o Senhor me dá a semente. Porque Deus dá a semente ao semeador. Amém? Amém. Então, somos o coração vaso. Nós somos vaso de honra. Glória a Deus. Pega a palavra. Alguns vão falar umas coisas que você vai ficar: eita Jesus, bom. Amém? Amém. Pregue. Fale do amor. E para Ele toda honra e glória sempre. Amém. Com essa palavra, pega seu dízimo, sua oferta, sua primícia. E vou lembrar para os irmãos, nós temos também essa caixinha, oferta missionária.
Pai, amém? Glória a Deus. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes respirar em mim, um verdadeiro adorador, a minha ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é Deus. Quero te adorar, ainda que a videira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, podem sentar, queridos. Consigam uma glória. Homens aqui em volta. Graças a Deus. Estou pregando hoje no lugar da missa. Vocês sabem que eu sou eu que pedi, acho que eu fui pedir. Legal. Graças a Deus. Eu sempre tive e tenho muito prazer assim em pregar. Eu entendo esse meu chamado. Sei que Deus me chamou para essa obra. Graças a Deus. Obrigado, meu filho. Eu quero convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Profeta Daniel, no capítulo 3, ali que Deus quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Daniel, no capítulo 3, quero ler apenas 2 versículos. Eu acredito que os irmãos, a maioria aqui já conhece essa passagem, então nós vamos ficar só nesses 2 versículos. Que nos diz assim a palavra de Deus. Daniel capítulo
3, versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, levantou-se apressadamente, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao filho de Deus. Aleluia. Nós estamos nesse mundo, né? E o próprio Jesus, ele nos fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem o que? Bom ânimo. Então, amados, eu vejo que esse bom ânimo é que nos dá o tema da nossa mensagem hoje na noite da bênção, que é a presença de Deus nas provações. Fala para alguém assim: a presença de Deus nas provações. Então, essa mensagem que eu trago hoje à noite, eu estou me dirigindo, eu gostaria de dirigir-me aos que andam desanimados. Eu não sei, irmão, assim, como é que você está? Animado? Então, eu quero dirigir-me aos que andam desanimados, aqueles que estão assim necessitados de um vigor espiritual, né? Não sei com você, mas Deus tem me acordado às madrugadas, e isso é bom. Eu tive até um sonho engraçado com uma bicha, contei para ela, a gente teve risada juntos, mas eu sonhei, deve ter umas 2 semanas, uma semana e pouco, que ela estava correndo atrás de mim, eu correndo dela, e ela me alcançava, ela me alcançava e dizia assim: vai orar. E eu acordava com essa mensagem dela para orar, e eu levantava e orava. Então, às vezes, nós estamos, né, com essa necessidade de um vigor espiritual. Para o que, bicho? Para vencer as fornalhas. Então, esse texto nosso aqui, o contexto, fala da fornalha de fogo ardente, né? Então, eu vejo que a iniciativa está em nossas mãos. Se eu falo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu vejo que para nós que enfrentamos lutas, dificuldades, basta perseverar na fé, basta não desanimar, e terás a proteção de Deus, e terás a presença de Deus, né? Então o Senhor Jesus, ele nos fez um convite há mais de 2000 anos atrás. Ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu. Então, com essas palavras de Jesus, é interessante porque ele não prometeu solucionar ali o problema, não, mas aliviá-los, e eu vos aliviarei. Então aqui há uma promessa de alívio, há uma promessa de amenizar o calor, há uma promessa, né, de que o fogo lá na fornalha da nossa vida não nos destruirá. Amém? Então é interessante porque Deus, ele quer nos dar a condição para levantarmos e caminhar. Então é isso que Deus quer nos dar. É essa dignidade de levantar, de romper, de andar, de prosseguir, né? Caminhar mesmo no meio do fogo ardente, caminhar mesmo no meio de uma fornalha. Então, quando nós enfrentamos as provações, né, em nossa vida, muitas vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, mas a história aqui do 4º homem na fornalha ardente nos ensina que nas situações mais difíceis das nossas vidas, Deus se faz presente. Deus está conosco para nos livrar. Amém? Amém? Então creia na presença
Então, a presença de Deus. Eu quero destacar 3 pontos aqui nessa noite. O primeiro ponto que eu quero destacar é a história da fornalha ardente. Quem aqui tem uma história de uma fornalha ardente? Porque tem muitas fornalhas às vezes, né? Às vezes você sai de uma, daqui a pouco aparece outra. Então aqui nós temos a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, ou como a bispa e o bispo gostam, né? Amigos de Daniel, imagina. Quem é seu amigo? Daniel. Mas que Daniel é o profeta Daniel, né? Estava bem de amizade. Então o rei Nabucodonosor, ele dominou lá no mundo antigo, né? Por certo período, uma grande parte do mundo de então. E dentro desse contexto, quantos instrumentos tocassem, né? Quando o louvor ali começasse, todos ajoelhariam e adorariam a estátua. Senão, seriam lançados lá numa fornalha de fogo ardente. Quando você estuda sobre a Babilônia, você vai ver que na Babilônia existiam muitas fornalhas que serviam principalmente ali para a fundição do minério e também para a preparação da cerâmica. E descobertas arqueológicas diziam ali que essas fornalhas eram fornalhas grandes que tinham uma abertura em cima e uma porta embaixo. E com tamanho, com certeza, para compor ali 4 pessoas, comportar 4 pessoas ali, caminhando ali dentro. E Ananias, Misael e Azarias, eles eram servos do Senhor. Quem aqui é servo do Senhor? Então assim, há uma responsabilidade muito grande quando você se diz servo do Senhor. Quando você se coloca como homem de Deus, como mulher de Deus. E eles eram servos do Senhor. E por isso, não obedeceram àquela orientação. Tinha orientação ali, eles não obedeceram. E foram chamados ali à presença do rei. E o rei, né, como de vez em quando o diabo faz, é te dar uma segunda chance para você pecar. Aí eles vieram e o rei dá então uma segunda chance. Olha, vamos tocar de novo, vamos preparar um ambiente aqui. Mas aqueles jovens, Senhor, eles perseveraram na fé em Deus. Perseveraram nessa confiança total de que Deus, Ele estava com eles. De que Deus estava cuidando de tudo. Isso aqui é tremendo, né? Então, resumindo, Deus livrou eles da fornalha? Não. Eles foram jogados na fornalha. É tão interessante isso, né? Porque às vezes nós temos essa história de que Deus vai livrar. Às vezes não, mas às vezes você vai passar pelo fogo. Então eles foram jogados na fornalha ardente. Por quê? Porque pecaram? Não. Porque se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Então não é porque você está fazendo tudo certo que você às vezes não passa pela luta. Né? A Bíblia diz: tem por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Não pode ser como pecador, como malfeitor, como enganador, não. Mas por ser servo de Deus é motivo de alegria. Então eu admiro muito a fé desses 3 jovens. Que coisa tremenda! Certamente aqui, queridos, a perseverança na fé, a confiança em Deus desses jovens são exemplos para qualquer pessoa. Eu gosto de bons exemplos.
Deus, uma mulher de Deus. E aqui servem de exemplo, eu diria que em qualquer tempo e lugar. Foi naquele tempo, mas é para o nosso tempo. Foi naquele lugar, mas é também aqui nesse lugar. Então são exemplos. Eles que confiaram em Deus, mesmo diante da ameaça de morte. Mesmo diante. Às vezes eu paro assim e vejo o nosso contexto, a coisa está complicada. E esse texto aqui, ele demonstra, mais uma vez, a necessidade de todo cristão, ou de toda pessoa que se diz cristã, de fazer uma entrega total, de fazer uma entrega sem reserva nas mãos de Deus. O salmista, ele nos ensina dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o segundo ponto que eu destaco é que quando você olha para essa história, olha para essa postura, olha para este exemplo, o exemplo desses jovens aqui, o segundo ponto é que você com certeza vai contar com a presença de Deus nas provações. A coisa mais linda é quando você está na luta, na batalha, mas você sabe que Deus está no teu lado. Aleluia. Alguém já teve um sonho com o Senhor do lado? Vários sonhos que eu já tive, alguém está do meu lado, conversando comigo, me dando direção. Eu não vejo o rosto, mas está do meu lado. Então é tão tremendo, porque a história aqui do quarto homem na fornalha, ela pode ser experimentada, vivenciada por cada um de nós, por todo aquele que crê. Antes de lançar os 3 homens lá na fornalha, o rei Nabucodonosor, no versículo 15 aí, ele tem um falar desafiador, ele é o grande rei, e ele fala assim: que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos. Olha que afronta, ainda hoje, de vez em quando, você vê alguém afrontando Deus, blasfemando contra Deus, e aqui está esse homem se sentindo todo poderoso, que Deus, ou quem é o Deus, dependendo da versão. Uma coisa que eu acho tremenda aqui, porque você não vê aqueles 3 jovens batendo boca com o rei. Você não vê aqui eles tentando aqui, preocupados em responderem essa afronta. Não. Eles continuam na fé, eles continuam na perseverança. Então eles entendiam, e eles falam isso aqui, que o Deus Todo-Poderoso poderia defender, defender a si mesmo, defendê-los também, e eles apenas aqui testemunharam de Deus, testemunharam do Deus a quem eles serviam, a quem eles criam. Então isso aqui é tremendo. Quando eles falam, se Deus quisesse livrá-los aqui da fornalha, se não, está na mão de Deus. É interessante porque 3 homens foram lançados. De vez em quando parece que você é lançado numa situação, mas imediatamente aqui, olhando para o texto, o rei logo enxergou. Não demorou, foi imediatamente. Foram lançados 3 homens, e quando o rei olhou,
dizer que é de repente que acontece. O céu se abre, o Espírito desce de repente. E foi o que aconteceu aqui. Naquele momento ali que eles foram jogados, Deus achou por bem conceder o livramento, livrando-os da morte. Aí é que é interessante, porque Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou da fornalha. É por isso que você não pode murmurar. Mas por que eu estou passando por essa situação? Depois da minha cirurgia eu fiquei internado. Lá no meu quarto tinha mais 3 pessoas. Aí um estava com a Bíblia. Eu pedi a Bíblia dele emprestada e comecei a orar. Comecei a ler a Bíblia, orando. E tinha um jovenzinho que tinha feito uma cirurgia, mas uma cirurgia bem agressiva. Tinha pegado daqui e aqui. Eu E também tinha obstruído as narinas dele, ele estava respirando só pela boca. E ele estava com muita dificuldade, porque quando ele começava a dormir, acho que ele fechava a boca e ele acordava, desesperado, cerrado. E o pai dele já cansado. E esse rapaz estava muito agitado, ele ficava em pé em cima da maca. Meu Deus! E eu então comecei a orar. E o pai estava muito cansado, o pai não aguentou mais, o pai dormiu. E eu fiquei orando por ele. E ele estava muito agressivo, as mãos tratando o pai dele. E eu comecei a orar por aquela situação. E falava a Deus, entra com providência. E foi uma coisa tão interessante, porque o pai dele dormiu. E eu não podia também levantar para ajudar. E o rapaz indo direto no banheiro. Aí o banheiro passou perto da minha cama assim, aí voltou, aí deitou na cama dele assim. Aí pegou e fez para mim assim. Aí eu peguei e fiz assim para ele. Daí então esse menino acordou. Passou toda a agonia. E quando o pai dele acordou, ele começou a fazer carinho no pai, beijar o pai. Então, assim, de repente a coisa acontece. E é nessa situação que Deus ele é poderoso para agir. Uma certa feita eu atropelei um rapaz, fui ajudá-lo e acabei atropelando esse rapaz. E tive que socorrê-lo. E o hospital ficava a 40 quilômetros. E foi um dia terrível, porque eu coloquei dentro de um carro e eu vou morrer. Meu Deus, eu matei um homem, está vivo, mas vai morrer. 40 quilômetros. Quando eu cheguei, eu não vou mexer. Quando eu cheguei na porta do hospital, quando nós descemos, eu coloquei o pé assim, e veio uma irmã que profetizou. Não temas, eu estou contigo. O que aconteceu com ele não é nada grave. Não é para a morte, é para a vida. Entrei no hospital já aliviado, porque Deus estava presente. Chegamos lá, fez o exame, ele só tinha pegado uma costela. Mas ia morrer. Então, é interessante porque foi nesse momento Deus achou. Então, a intervenção de Deus é assim. O céu se abre, Deus age. Aqui Deus enviou, segundo o rei aqui, um anjo. Deus enviou um quarto homem aqui lá para a fornalha. Então, queridos, quando o próprio rei ele fala aqui de ser um filho de Deus, aqui pode até ser uma representação de Cristo, uma cristofania aqui, mas o que eu digo? Então, era Sadraque, Mesaque, Abednego, mas o rei fala, enviou o seu anjo. Deus enviou o seu anjo. Então,
Então, a presença desse quarto homem aqui nessa ocasião se faz cumprir, eu diria que num sentido bem literal, o que Deus falou, a promessa do Senhor, através da boca do profeta Isaías, quando ele fala assim: não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão, ou com a mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. E Isaías 43, ele fala assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então, literalmente, estava cumprindo a promessa de Deus. Aqueles jovens perseveraram na fé, e isso aconteceu. Eles tiveram a proteção de Deus, eles tiveram a presença de Deus. A presença de Deus pode nos livrar. Fala para alguém assim: a presença de Deus, pode te livrar. A presença de Deus pode nos sustentar através da luta, através da dificuldade, através da fornalha. Então, a presença de Deus nos dá coragem, a presença de Deus nos dá fé, a presença de Deus nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Digo fraco, sou forte. Eu sou forte. Amém? Então, amados, neste mundo cheio de falsos deuses, de vez em quando você vê um adulto que se acha Deus, que se diz Deus. Nós estamos nesse mundo cheio de falsos deuses, e queridos, presta bem atenção, cheio de corrupção, cheio de maldade. Salvador, estava vendo ali perto da região de vocês ali, dando tiro, e aí estavam tendo confronto ali. Aí lá o Pela Porco lá, acho que o pessoal do Pela Porco lá quis mostrar que também estavam armados. Caso o órgão da madrugada, talvez o me acordou com um tiroteio assim, mas foi rachado em cima de rachado. Assim, tiro. Então nós estamos vivendo neste mundo. Então você vê muito isso aqui, amados: deslealdade, violência. Mas as palavras desses jovens nos animam a permanecermos firmes. Amém? Permaneça firme. Não importa a fornalha, não importa o fogo ardente, não importa a bandidagem que está aí, permaneça fiel. É isso aqui. Então esse texto, ele deve encher os nossos corações de confiança e fé no Deus, o Deus que nós temos. O Deus que eu sirvo, ele tem poder. É isso? A gente já está na parte da vez. O Deus que eu sirvo, ele tem poder. Então, amados, é tão tremendo, Então, esse Deus que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, para nos oferecer a salvação, para nos oferecer o perdão, esse mesmo Deus, ele vai: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sejamos então fiéis quando diante dos desafios, o poder de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai nos proteger sempre. Então, e o terceiro e último ponto aqui que eu
é a lição que deve ficar desse texto. Qual é a lição que deve ficar? Eu vejo que esse texto é uma grande lição para nós. Muitos cristãos estão aí prostrando diante da pressão do mundo. E muitas das vezes são coisas pequenas. Eu fico triste. São coisas pequenas. Tem um jovenzinho que hoje foi morar perto lá de casa, eu nem sabia, mas ele fez faculdade comigo. E ele não aguentou a pressão dos professores, dos padres católicos, e ele se desviou. Ele era da Assembleia de Deus. Então, amados, às vezes não estão aguentando a pressão de um namoro. Cuidado. Cuidado. Eu, ídolo, era solteiro, aí tinha uma pressão. De vez em quando aparecia um, mas ele aguentou a pressão. Até que Deus abençoou e ele foi lá, encontrou uma pessoa certa, casou, aí ele é casado, tem um menininho lindo, tem meu netinho, tem coração, e está uma bênção. Às vezes não aguenta a pressão de um sentimento. Eu estou sentindo. Deixe de sentir. A pressão de um desejo, eu estou desejando. Sim, é nisso. Não chuva. A pressão de um momento, enfim. Agora, amados, procura olhar para bons exemplos. Aqueles 3 jovens, com certeza, eles tinham um excelente exemplo. Eles eram amigos de Daniel. Eram amigos de Daniel. Com certeza foram inspirados por ele. Olha para o homem de Deus, olha para a mulher de Deus, olha para aquele que está fazendo certo, olha para aquele que está hora dizendo não para as iguarias. A Bíblia diz: não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo. E aí, quando chegou a hora da luta, da provação, mesmo em perigo, eles não abandonaram a fé. Isso é terrível. Não abandonaram, se mantiveram de pé, honraram a Deus. Eu vou adorar a Deus. Honraram a Deus. E isso nos anima. Eu fiquei animado, eu fico animado quando eu olho para esses exemplos que nos mostram que devemos confiar em Deus, mesmo nas situações difíceis. Amém? Amém. Devemos ser corajosos, fiéis a Deus, mesmo quando isso significa enfrentar oposição, enfrentar perseguição. Devemos lembrar que a presença de Deus é a coisa mais valiosa da nossa vida. Amém. A coisa mais preciosa em nossa vida é a presença de Deus. É mais importante do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então que o Senhor nos ajude. Amém? Amém? Agora creia, o Senhor não desampara jamais. Jamais. Amém? Amém. Estarei convosco. Fique de pé. Agora precisamos confiar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Precisamos confiar. Olha para o seu coração agora. Pergunta para você mesmo: eu tenho confiado em Deus? Precisamos confiar. Precisamos depender. Eu estou dependendo de Deus. Será que eu estou dependendo de Deus? Quando você confia, quando você depende, Deus, Ele mostra a sua maravilha. Ananias, Misael
Misael e Azarias saíram completamente lesos da fornalha, nem cheio de queimadura ou fumaça, nem um fio do cabelo foi chamuscado, nada. Então a história do quarto homem aqui na fornalha ardente é uma mensagem de esperança para todos nós. Amém, Jesus. Aleluia. Ele não te desamparou, Ele não desampara jamais. Oh, glória a Deus. Mesmo em situações difíceis, Deus está conosco. Sim, Jesus. Ele pode livrar-nos do fogo. A presença de Deus em nossa vida é mais valiosa do que tudo. Põe isso no seu coração. Que possamos confiar em Deus. Ser corajosos. Ser fiéis. Ele está conosco em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Se você tem negado a sua fé, peça perdão a Deus. Se você tem se prostrado, peça perdão a Deus. Se coloque de pé nessa noite para servir e adorar somente a Deus. Servir e adorar somente a Deus. Se você tiver nessa postura, você verá a maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Quando nós adoramos, eu quero orar. Eu quero orar também para que haja essa fé firme. Para que haja em nós essa perseverança, essa confiança. Isso que nos leva a honrar a Deus em qualquer situação. Isso que nos leva a colocar Deus em primeiro lugar e saber que Ele é a coisa mais importante. Não há nada mais importante do que a presença de Deus. Então essa é a primeira oração que eu quero fazer por você. E depois, se você tiver algum outro pedido especial, eu vou estar orando também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Vem cá, pastor Marcos, me ajudar aqui. Vamos orar. Ainda que eu me encontre bem no meio Ora, frente a essa da vida,
Deus
Eu quero declarar a saúde neste lugar. Restaura a saúde no teu povo, Senhor. Se tem alguém enfermo aqui, Deus, que haja cura agora. Que haja cura no físico, que haja cura no corpo, que haja cura na alma, que haja cura no espírito. Pai, todo desânimo, toda moleza, por terra. Dá-nos, Pai, uma fé viva, firme, Senhor. Cura nossa alma, cura nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus. Esta noite seja uma noite de bênção. Seja a noite de bênção, Pai. Nós cremos na visitação do Senhor. Cremos na visitação do Senhor. Visita-nos, Deus. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita a tua igreja, Pai. Aqueles que estão em casa, Deus. Visita, Deus, aonde quer que eles estejam agora. Se tem alguém desanimado, visita agora, dá um novo ânimo, Senhor. Se tem alguém acabado, enfermo, agora visita, Senhor. Visita, meu Pai, em nome de Jesus. Restaura o teu povo, reaviva a tua igreja, Senhor amado. Reaviva a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Reaviva o teu altar, Senhor. Nós declaramos a cura sobre o altar, a oração, a graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor, que nos deixou. Graças a Deus, Senhor, que nos deixou. Assim eu oro e abençoo, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com este povo aqui, com todo o povo de Deus da face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos com Deus, com a paz, que Deus abençoe.